É muito impressionante o feito dela por conta da trajetória da Rebeca, Efraim. Ela tem 3 cirurgias no joelho direito. Imagine só. Essas Não meninas, dava né? nem para botar o baixo da favela enquanto a gente fala, não. Essas meninas e meninos, Efraim, que fazem parte, que são atletas de ponta, né? Eles têm muitas contusões, né? É Muitas. impressionante, eles saem literalmente quebrados de uma grande competição como essa. E eu acredito que como é que não estava o psicológico da Rebeca sabendo que tem aí na bagagem essas cirurgias no joelho, que é fundamental para impulsionar e para mostrar o seu desempenho aí na ginástica olímpica. E sobre esse assunto, sobre a importância do psicológico numa competição tão importante como essa, a gente vai conversar agora com o Dr. Leonardo Grifo, ele que é psicólogo do esporte, está acompanhando, inclusive, alguns atletas olímpicos, tem um trabalho muito bacana aí nessa área, além de apoiar também a Confederação Olímpica Brasileira há alguns meses. Ele faz o apoio na parte física e principalmente na parte psicológica, que é aquele preparatório dos atletas antes de grandes competições como essa das Olimpíadas. Queria já agradecer, doutor Leonardo, a gentileza aí de atender o nosso convite para conversar um pouquinho com o nosso telespectador e lhe desejar um ótimo dia. Muito obrigado, muito bom dia a todos vocês. Obrigado pela oportunidade para a gente poder falar um pouquinho aí dessa parte mental, psicológica nas Olimpíadas. A gente, antes de tudo, doutor Leonardo, eu queria conversar com o senhor, eu queria que o senhor explicasse para a gente essa desistência da Simone. Chamou a atenção do mundo, de maneira geral, essa decisão dela de pesar mais para o lado psicológico da saúde mental do que ir a todo custo para a competição. Ela sabia que não estava bem psicologicamente e sabia provavelmente que o desempenho dela não seria o esperado por todos. Então ela preferiu abrir mão desse momento aí marcante nas Olimpíadas do que realmente ter uma apresentação frustrante. Ela deve ter tido uma ajuda, um apoio para chegar até essa decisão, não é, doutor? Correto, ali, isso mesmo. Na verdade, o que aconteceu com a Simone Biles está tomando uma proporção que eu diria para vocês que a partir de agora vai funcionar como um novo marco dentro desse esporte de alto rendimento. Porque normalmente o atleta, ele se prepara muito. No caso, propriamente para essas Olimpíadas, todos os atletas se prepararam por 5 anos, né? Na verdade, um ano a mais. E ela fez uma tomada de decisão, que eu até costumo dizer, conversar muito com os atletas, que eles têm basicamente duas escolhas, né? Ou eles fazem uma definição, uma escolha de prazer, ou eles fazem uma escolha para fugir da dor. E muito provavelmente a escolha dela nesse momento foi para fugir da dor. A gente conseguindo acompanhar, mesmo que à distância, eu tenho certeza que o que ela carrega é uma situação não só do estresse competitivo, mas principalmente de fatores muito pessoais que se tornou também público, né? Questão de assédio, por exemplo, e que Sim. isso com certeza teve uma tomada, uma importância muito grande para ela chegar até essa decisão. Outro que a gente chama Pois não, de doutor. ambiental, que chama também bastante atenção, é principalmente o caso dela ter uma coadjuvância muito grande nessas Olimpíadas. Ou seja, até a Olimpíada passada, ela teve um desempenho muito bom, mas ela dividia essa grande atenção com outros atletas. Então, diminui um tanto do peso, mas ainda assim não tira de modo algum os méritos dela, todo o esforço de treinamento que ela teve. A decisão dela foi à base de muita coragem. Então, por isso que eu digo, né, que a partir de agora isso acaba se transformando num marco olímpico, mundial e para todos os atletas. Doutor, ao escolher a própria organização, ao escolher a tenista a Naomi Osaka para ceder a pira, ela não estaria tratando dessa questão de forma, colocando esse assunto, já que ela já tinha desistido de Roland Garros e do Wimbledon, por causa também dessa questão, alegando que não estaria bem com a saúde mental? O senhor acha que não foi... E por que as mulheres foi que levaram esse assunto tão importante, tão escondido nas Olimpíadas?
Eu acredito que as mulheres elas costumam ser pioneiras nesse tipo de assunto, de tomar mais à frente, de tomar mais coragem. Isso vai se refletir tanto para homens quanto para mulheres. E realmente chama bastante atenção. A equipe dos Estados Unidos ela é formada por uma série de profissionais extremamente qualificados, tanto da parte de psicologia como de outras áreas, e acredito que isso já estivesse sendo investigado, conversado, mas ainda assim houve uma tentativa de chegar até o ponto da competição para saber como que poderia tomar esse desempenho. Será que ela conseguiria? E a partir de agora também, eu acho que é muito importante que tenha o apoio, né? Essa pós-iniciativa que ela teve. Mas a Confederação dos Estados Unidos, ela costuma dar um suporte muito grande, muito bom aos atletas. Doutor Leonardo, a gente recebe agora a informação de que a seleção feminina brasileira perdeu nos pênaltis para a seleção do Canadá e dá adeus aí ao sonho da medalha olímpica. Uma notícia como essa, ela envolve, doutor Leonardo, a questão da expectativa do treinador, da família dos atletas, dos torcedores, dos patrocinadores e agora dos juízes virtuais, que são as pessoas que estão nas redes sociais fazendo críticas 24 Exato. horas. Como é que o senhor faz esse trabalho com um atleta, por exemplo, que sai derrotado de uma prova como essa, como agora, essa notícia da seleção feminina? Eli, perfeita essa observação. Na verdade, a gente está vivendo hoje uma era completamente digital, né? E também muito exposta do próprio atleta. Então, as mídias sociais, elas podem condenar essas atletas que acabaram, infelizmente, sendo eliminadas. A gente chama de haters, né? Aqueles Sim. comentários jocosos, preconceituosos. Como você bem disse, a própria expectativa delas, e que para mim, honestamente, a parte é a mais sensível de todas. A gente vê isso muito de perto. Às vezes, por incrível que pareça, mas nações cobrando, milhões de pessoas fazendo uma cobrança, às vezes não tem o peso da própria pessoa se cobrar, ou dela própria se punir por não ter conseguido o feito que foi um preparo, volto a dizer, de 5 anos. Mas quando a gente fala de apoio psicológico, o apoio psicológico ele tem que ser incondicional. O que a gente conseguiu, juntamente com alguns atletas, é o preparatório. Ou seja, quando a gente trabalha nessa fase do preparatório, é também trabalhar, e principalmente nessa quebra de expectativas. Porque quando a gente fala de esporte, a gente pensa e associa tão logo a questão derrota e vitória. E digamos, esse é o ponto final da história, mas todo o processo merece uma grande atenção. Honestamente, eu não sei o quanto cada uma dessas atletas estão preparadas para lidar com esse tamanho grande de frustração, mas que também há necessidade delas continuarem seguindo um acompanhamento para ter que lidar com essa dor dessa derrota nas Olimpíadas, é muito importante. Isso é fundamental. Então é sempre o antes, o durante a competição e pós esse momento ruim e triste da competição também. Efraim? Doutor, o que é que nós mortais, não semideuses como o pessoal das Olimpíadas, aprendemos com isso, com essa pressão e como sair dessa pressão? O que essa história que está sendo contada nas Olimpíadas pode ajudar a gente? Perfeito, perfeito. Na verdade, nos ensina muito. Eu acho que um dos grandes objetivos, né, digamos que moralmente das Olimpíadas, é também nos ensinar muitas coisas. E lidar com frustrações, talvez esteja sendo, nesse momento, a principal lição de todas. Como eu disse, né, a parte da derrota e da vitória, ela é apenas o ponto final. Mas muito se resume à história nossa, eu diria, muito próxima da história de cada brasileiro, que são histórias de superação, de lidar com dificuldades, de tentativas e erro. A história de um atleta profissional, ela não é feita só de glórias. Os melhores atletas do mundo, eles tiveram muito mais tentativas e erro do que acertos, mesmo sendo profissionais, mesmo sendo atletas de muita qualidade. O que dirá, né, nós, observado, mortais, e que também tivemos muitas falhas. Eu acho que o ponto da gente poder admitir, da gente poder compreender quais são os nossos limites,
também é uma outra lição muito importante que vai ficar gravada através dessas Olimpíadas. Doutor Leonardo, eu queria que o senhor falasse também do outro lado. A gente falou até agora da questão da derrota, mas vamos imaginar aqui também o peso da vitória para os campeões. Por exemplo, o nosso atleta ouro, Ítalo Ferreira, a próxima competição dele vai ser cercada de expectativa, ele não pode cometer um erro sequer, porque é o atleta campeão. O psicológico desse atleta também tem que ser preparado para isso, né? Perfeito, Elias. Na verdade, agora começa a se montar outras grandes expectativas. Eu diria para vocês que a cada Olimpíada, né, aumenta o número de telespectadores, aumenta o número de interessados, principalmente por aquele determinado esporte em que o atleta ele conseguiu medalha de ouro. Então, acredito que daqui para frente muitas pessoas vão conseguir olhar a prática do surf de uma outra maneira e vai se esperar muito dele. O que eu sugiro, pelo menos o trabalho que eu faço com os atletas, é justamente em meio a esse processo. Ele conseguiu uma grande vitória, ele teve esse grande êxito. E essa página vai ser virada. Ele vai competir tão logo, né, pelo Mundial de Surf novamente. Vem bem, né, ele vem bem preparado para a liderança, também com o Gabriel Medina, mas é uma etapa por vez, né? Ele vai ter que se concentrar, ele vai trabalhar com um foco completamente objetivo naquela determinada competição. E é importante também, né, entender que nesse cenário competitivo é muito difícil que o atleta ele consiga se manter no topo o tempo todo, né? Ele pode liderar uma prova, ele pode lutar, ele pode, quem sabe, se tornar um segundo lugar. Isso não tiraria os méritos dele. Então essas questões, elas merecem ser trabalhadas ao longo desse preparo para essa competição que no caso vai ser a WSL, né? Doutor, eu gostaria de saber se analisasse o caso do Medina, porque nós testemunhamos, um romance grude que chamo de romance grude, com a Yasmin Brunet, e durante a entrada dele nas Olimpíadas, teve esse problema de não levar para ela. Isso dá para separar uma coisa da outra? Frente. Atrapalha esse amor tão forte para o atleta? E como é que o senhor, como profissional, trabalha com eles isso? Pois é, Efraim. Atrapalha bastante. Isso a gente chama de uma relação ambiental. Ou, no caso, para ser mais preciso, né, isso, claro, observando por fora, para entender o que acontece com eles, talvez, muito provavelmente, seja uma relação simbiótica, né? Onde muitas vezes a gente não sabe onde começa um e onde termina outro. Se torna uma relação única. E isso vem de uma grande preocupação, né? Toda essa interferência externa, ela vai atrapalhar. Ela vai atrapalhar no ponto da concentração, do foco. O atleta de alto rendimento, ele tem que abdicar de certas coisas. Não necessariamente de um relacionamento, não necessariamente de um namoro, mas o tempo de dedicação para esse relacionamento. Por isso, uma coisa que, assim, eu trabalho muito, muito com todos os atletas, principalmente de alto rendimento, é justamente essa questão deles, infelizmente, né, terem que abdicar de muitas coisas prazerosas da vida deles em pró de repente, lutar por um título, lutar por uma medalha. A questão relacionamento, ela interfere diretamente nisso. O daqui para frente tem que ficar uma lição. Ele tem que extrair um aprendizado disso tudo que aconteceu, no sentido dele poder, daqui para frente, quem sabe, se dedicar, ter mais tempo para as atividades dele no surf e entender qual que pode ser a interferência positiva do relacionamento daqui para frente. Doutor, como é que a gente lida, a gente que eu falo, os atletas, como é que é feito esse trabalho nos atletas para lidar com os resultados inesperados? Perder faz parte do esporte, perder ou ganhar. Mas aí tem resultados, doutor, que realmente frustram, inclusive, os torcedores. Por exemplo, a seleção brasileira de rugby, ela perdeu por 33-0 para o Canadá. A gente teve aquela derrota da seleção brasileira para a Alemanha, que foi o 7-1, que eu acho que o Brasil inteiro ficou deprimido. É uma derrota, mas é uma derrota estrondosa. O trabalho tem que ser dobrado nesse caso? Exato, ele tem que ser sim.
porque realmente, né, mexe de uma maneira também muito grandiosa com o psicológico de todos esses atletas, né? Tanto nas Olimpíadas como fora das Olimpíadas, como bem citado, né? Essa experiência trágica, ruim da Copa, pode perceber que isso, inclusive, causa um lastro, né, de preocupações. Ou seja, o Brasil ele foi disputar uma outra Copa do Mundo e ainda se falou muito sobre isso. O Brasil ainda vai disputar mais uma outra Copa do Mundo e esse assunto ainda vai reverberar. Então, é um trabalho, eu diria para vocês, de médio a longo prazo, principalmente quando tem esses resultados tão estrondosos, né? Para as Olimpíadas também, né? O que aconteceu com a seleção feminina de rugby, enfim, isso daí vai mexer demais. Espero eu que nunca a ponto de nenhum atleta ter a desistência, né? Mas simplesmente deles conseguirem tirar um grande aprendizado disso tudo, saber o que eles podem aperfeiçoar de habilidades e técnicas e, principalmente, do treinamento mental para que eles estejam preparados para uma nova competição. Mas, de fato, é um trabalho, nesses casos, de médio e longo prazo. Como o senhor está trabalhando essa questão dos atletas, que tem uma características novas, tem uns que já começam a Raíssa, que ó, não é um estado tão visível, que é o Maranhão, que é perto aqui do Piauí, não é um estado, não é Rio, São Paulo, que é tão midiático, mas ela começou já como midiático, levando a queda como fadinha. Então, a população já conhece ela na internet desde quando ela é para criancinha. E como é que eles crescem, doutor? Como é que eles, com essa aparição também da mídia, já que eles são midiáticos, já não são, não é mais aquele rapaz, eu lembro que aqui tem uma atleta que ganhou a medalha, né? A Sim. medalha de judô, a gente pouco conhecia ela. E ela surpreendeu, olha, aqui agora não, agora eles já chegam com toda uma história, já chegam com muitos patrocinadores muito altos, saber que novo atleta é esse e como isso trata eles. Pois é bastante interessante tudo isso. Na verdade, a história da Raíssa chama muita atenção, principalmente pela desenvoltura que ela teve desde a época dela, no princípio da adolescência, né? Ela ainda é uma adolescente e ela se destacava. Então, você percebe que ali já existia dentro dela uma espécie de um preparo mesmo, uma estabilidade emocional somada a uma maturidade emocional. Então, isso ela já carregava independentemente de quais sejam os polos, né? Tem muitas que se destacam. O Brasil é um país, territorialmente falando, né, muito extenso. A gente tem muitas oportunidades de ver surgir muitos atletas. Digamos que ela foi uma pioneira, né? Ela teve uma autonomia da busca desse prazer pela profissão, pelo prazer do skate, e ela conseguiu se destacar. Mas isso foi uma coisa muito dela, sabe? A vinda dela através das redes sociais, ela conseguiu se organizar mentalmente bem para isso e ajudou muito. Alguns atletas, eu diria que eles são um tanto inibidos, ou talvez eles não tenham essa maturidade emocional. Por isso que entram numa fase onde isso pode atrapalhar o desempenho nas competições. Dava para perceber que a Raíssa estava assim, muito à vontade, muita vontade. Ela foi uma pessoa que não se permitiu atrapalhar pelo número de seguidores que teve antes mesmo dela competir. Ela não tem mudado também nada da característica dela por isso. Ela realmente é um concurso, sabe? Ela chama muita atenção. Na verdade, a métrica dela acaba sendo até diferente na comparação com outros atletas. Ela é uma atleta fora de série, ela é totalmente promissora para muitas coisas que ela ainda vem a conquistar. Mas realmente tem que ter uma atenção muito grande a isso, né? Para que o atleta ele jamais perca o foco daí em diante. Doutor Leonardo, enquanto a gente está fazendo aqui a nossa entrevista, a gente está recebendo informações que fazem parte aí da rotina do trabalho de todos, dos atletas, dos profissionais da área de saúde, como o senhor no trabalho com eles. Por exemplo, falamos agora há pouco que a seleção feminina saiu da disputa, perdeu. E agora já estamos recebendo a notícia aqui de que o Abner Teixeira garantiu a primeira medalha no bronze, no boxe. Então, assim, essa é a realidade do esporte, né? É ganhando, é perdendo. E eu queria saber do senhor qual é a importância do papel da família
junto a esses atletas. A Fadinha, como o Efraim falou, teve o acompanhamento da mãe, porque ela é menor de idade, foi com a mãe para Tóquio. Outras atletas, tem uma atleta que eu não estou lembrando o nome dela agora, que foi medalhista, que ela recebia bilhetinhos da mãe na mochila, como incentivo. Você vai conseguir. E isso é um conforto, não é? Eu não sou psicóloga como o senhor, especialista no assunto, mas eu acredito que seja um conforto muito grande para esses atletas que estão com o peso do mundo aí nas costas deles, né? Exatamente isso, Eli. O que acontece? Eu diria para vocês que o papel de pai e mãe é justamente aquele papel de validação, de legitimação. Sabe aquela história? Pai e mãe falam, se torna uma verdade absoluta. Então, quando você recebe o apoio vindo da família, é muito mais satisfatório. Aquilo te abraça, olhe, de uma tal maneira que te faz se sentir mais preparado, estando próximo ou não. Infelizmente, a história dos atletas, a história do alto rendimento, muitas vezes é como eu falei, você abdica da presença da sua família, você faz muitas viagens, tanto pelas competições ou muitas vezes pelo treinamento, mas a gente percebe que tendo essa base, ela consegue influenciar positivamente o estado emocional. Então, como ponto de legitimação e de validação, isso é fundamental e com certeza fez a diferença para muitos atletas, né, que competiram de alto nível. Haja visto também que quando tiver competição aqui no Rio, as Olimpíadas do Rio, a gente foi muito bem, né? O número de medalhas que a gente conquistou, mas por que tudo isso? Claro, não só pelo que foi muito de próximo, mas principalmente porque facilitou pelas famílias dos atletas também estarem próximos, e a gente percebe isso no número de medalhas. Então, sim, é muito importante, é fundamental. É isso aí, doutor. A gente gostaria de agradecer demais aí a sua participação aqui no Notícias da Boa, abrindo um pouco esse leque aí para a gente poder entender como é que funciona isso na prática, né? E como é que fica o psicológico desses atletas nesse momento tão importante. Como o senhor falou, eles passam 5 anos se preparando para aqueles segundos ali. Às vezes a prova dura apenas alguns segundos e ele pode ter sucesso ou pode falhar, né? Pode definir a vida profissional dele a partir daquele momento. E estar bem psicologicamente faz toda a diferença. Queria lhe agradecer demais pela sua participação e também lhe desejar um ótimo dia. Muito obrigado, satisfação imensa pela participação e pela oportunidade de falar aí da psicologia do esporte. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. Conversamos aqui com o Dr. Leonardo Grifo, ele que é psicólogo do esporte. Efraim, na entrevista aí do Dr. Leonardo, a gente pode perceber como é importante, né, estar bem psicologicamente em todos os aspectos da nossa vida e principalmente num momento desse de importância como as Olimpíadas, em que todos os olhos do mundo estão voltados naquele momento para aquele atleta. É um peso muito grande, né? O interessante é que viveu a vida toda e ninguém falava, né? Vai para o estrelato de uma hora para outra, né? Ninguém falava da questão da doença mental. Precisa duas mulheres de peso. Sim, exatamente. Uma tenista e uma ginástica para colocar essa questão. Em evidência, né? Quantas vezes as russas, as romenas eram vítimas de abuso sexual para ter chegado naquele sonho, não diziam nada, sofriam sozinhos. Sofriam caladas. E hoje tem essa avalanche aí. Se não estiver bem, denunciam, se afastam. Para o bem ou para o mal, né, acabam tendo muita visibilidade, né, como a gente tem visto aí nas Olimpíadas.